Estamos de volta para falar mais uma vez da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento vai ser retomado daqui a pouquinho, me falta menos de meia hora. Vou voltar a falar com a Andréa Sadi. A Andréa Sadi tem ao lado dela o advogado do presidente Michel Temer, não é isso, Andréa? Isso, Leilane, eu estou aqui com o doutor Gustavo Guedes, ele acabou de chegar aqui no tribunal. Obrigada, doutor, por parar aqui para falar com a gente está ao vivo aqui na Globo News. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: o doutor Flávio Caetano, que é o defensor da ex-presidente Dilma, falou um pouco aqui sobre essa estratégia de excluir as provas do Odebrecht neste processo. Mas o Supremo Tribunal Federal já derrubou esse argumento em 2014, já considerou que sim, são válidas as provas que possam aparecer depois da investigação inicial. Como vocês pretendem convencer os ministros da tese de vocês? Vou me permitir discordar de você. O Supremo não disse que as provas não alegadas na inicial não são válidas. O que o Supremo disse é que o juiz não está absolutamente adstrito aos temas tratados. Então, no nosso caso é o seguinte: não houve nenhuma alegação desses fatos em relação ao Odebrecht, trazidos pela Odebrecht, na inicial. Nós apresentamos defesa há 1 ano, esse processo tem 2 anos, esses fatos surgiram agora há 2, 3 meses. Portanto, o Supremo não diz que pode, muito pelo contrário. Há uma passagem do ministro... Artigo 23. Mas o artigo 23 não garante que provas, assuntos não tratados na inicial sejam válidos. Aliás, tem uma passagem do ministro Fux nesse acórdão. Quem trouxe esse tema para vocês deveria ter lido. Está muito claro que o artigo 23 não abarca temas não trazidos na petição inicial. O ministro Fux disse isso claramente no acordo. Portanto, de forma muito tranquila, nós vamos levar isso ao tribunal. Tenho certeza que o ministro Fux vai se recordar dessa decisão. O senhor falou sobre o ministro Fux se recordar da decisão dele. O TSE também vai ter que se recordar da decisão que eles tomaram em 2015, quando a ministra Maria Tereza, que era relatora dessa ação, decidiu ali, não queria prosseguir com essa investigação, e o TSE, por 5-2, disse que sim, que valeria a investigação continuar. Ou seja, diante desse argumento do Supremo de que sim, essas provas são válidas, de acordo com o artigo 23, e esse entendimento de 2015 do TSE, o senhor acha que tem ambiente aqui para que o TSE aceite, acolha essa... Vou deixar registrado que essa interpretação do 23 está sendo sua, não é a minha. A da defesa do presidente Temer é outra, como eu já disse na pergunta anterior. O fato do TSE, o ano passado, ter dito que não instruiria esse processo, que a ministra Maria Tereza entendeu que não havia sequer as provas mínimas. O tribunal falou não, tem as provas mínimas, vai se buscar outras. Foram se buscar outras, tanto que houve uma longa fase instrutória. O que não pode é fatos que não foram versados na petição inicial, que nós não nos defendemos, não podem ser hoje apreciados nesse julgamento. É essa a defesa, mas nós vamos deixar que o tribunal resolva daqui a pouco. Doutor, o doutor Flávio Caetano disse aqui agora há pouco que ele acredita que não há provas para caçar a chapa que elegeu o Dilma Temer. O senhor acha que não há provas, com todas essas investigações da Operação Lava Jato, em relação aos políticos aqui envolvidos nessa chapa, para caçar a chapa? Provas válidas não há, não tenho dúvida nenhuma. Tanto que até a segunda fase de rodadas de depoimento, que foram 3, todas as testemunhas ouvidas disseram que não havia nenhuma propina da Petrobras 2014 nessa campanha. Relataram nas eleições de 2012, 10, 8, 6, tudo que se queira. Mas para 2014 as testemunhas foram claras. Não houve pagamento de propina, sobretudo em razão do início da Operação Lava Jato. Então, excluída a Odebrecht, que é uma prova não tratada na petição inicial, não tenho dúvida de que não há absolutamente nenhuma prova que possa justificar a procedência da ação. Senhor, eu sei que o senhor está com o tempo corrido, só queria saber qual que é a expectativa do senhor em relação a esse julgamento que começa hoje. O doutor Flávio Caetano falou que não sabe sobre as questões de ordem. Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a expectativa de tempo também, porque tem 4 sessões para resolver essa questão aqui no TSE. Vamos deixar os ministros se organizarem em relação a isso, é algo que a gente não tem como antecipar. Então, há sessões convocadas para a semana toda, então nós estamos preparados para acompanhar as sessões até quando os ministros entenderem necessário e puderem dar essa resposta que o Brasil todo está aguardando, com base na prova do processo, sem pressões externas e sem fatos que não constam nesse processo. Doutor Gustavo, muito obrigada. Aqui a participação ao vivo no Jornal da Leilane. Como eu disse, o doutor Flávio Caetano, a gente também procurou o advogado da ex-presidente Dilma para que ele falasse aqui ao vivo. Ele preferiu não falar, deu uma coletiva aqui um pouco mais cedo. Falou que o tribunal
técnico e, como eu disse aqui na entrevista, ele também avaliou que não há provas para cassar a chapa Dilma Temer. Também falou sobre essa questão da exclusão das provas relacionadas à Odebrecht. Ele defende isso, é a mesma linha, a mesma defesa do presidente Michel Temer. Eles vão conversar agora, os advogados, para traçar as estratégias para falar lá no plenário, depois da sustentação oral deles ou até durante, Leilane.